Olá, bom dia, meus queridos irmãos. A paz do Senhor Jesus seja com você nessa terça-feira. Que Deus esteja abençoando a você, querido irmão, querida irmã. Seja bem-vindo em nosso canal mais uma vez. E nós estamos hoje aqui dando continuidade aos nossos estudos bíblicos. E nós vamos estar falando sobre Arão e o nosso chamado sacerdotal. Nós estamos estudando os grandes personagens da Bíblia. E hoje nós vamos estar falando de Arão. Arão, para quem não sabe, ele era irmão de Moisés. Então nós vamos estar falando sobre Arão, aprendendo um pouco sobre Arão, que fala sobre o levita, né? Moisés, a sua casa eram da tribo de Levi e os levitas ficaram a cargo de cuidarem do tabernáculo. Eles foram santificados, ou seja, separados para a montagem e desmontagem do tabernáculo, em servir ao Senhor naqueles tempos ali. Então, meus irmãos, sem delongas, vamos para o início do nosso estudo. O nosso texto áureo, né? Como toda lição tem um texto áureo, é importante você, irmão, irmã, estar anotando esses textos, né, que nós citamos aqui, para você ir juntando tudo para entender o enredo de toda a história bíblica dos grandes personagens da Bíblia. Então, em 1 Pedro 2:9 fala assim, que é o texto áureo: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, esse é o nosso texto áureo, que fala, irmãos, do nosso chamado vocacional a sermos hoje o sacerdócio real, divino aqui na terra, porque nós somos hoje a raça eleita, nós somos a nação santa. Antes era Israel, o povo santo. Hoje nós somos o Israel de Deus, hoje nós somos os sacerdotes de Deus. Por isso que fala Arão e o nosso chamado sacerdotal. Nós somos chamados para servir. Os sacerdotes, eles serviam ao povo ali, ensinavam o povo a respeito das coisas divinas, pregavam a lei e falavam o tempo todo. Então, esse é o nosso ofício hoje. Por isso que hoje nós vamos falar Arão e o nosso chamado sacerdotal. Mas nós vamos no texto da lição. Está em Êxodo, capítulo 4, versos 10 ao 17, onde diz assim: Então Moisés disse ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois, que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. O Senhor respondeu: Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo ou surdo, ou que vê ou o cego? Não sou eu o Senhor? Agora vá, e eu serei com a sua boca, e lhe ensinarei o que você deve falar. Porém Moisés respondeu: Senhor, envia alguém, outro que quiseres enviar, menos a mim. Então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés, e o Senhor disse: Arão, o levita, não é seu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. Eis que ele vem ao seu encontro, e ao ver você, se alegrará em seu coração. Você falará com ele e lhe porá na boca as palavras. Eu serei com a sua boca e com a dele, e ensinarei a vocês o que devem fazer. Ele falará por você ao povo. Ele será como se fosse sua boca, e você será para ele como Deus. Leve, pois, na sua mão este bordão, com o qual você fará os sinais. Moisés tinha aqui, meus irmãos, uma grande preocupação dele falar diretamente com o povo. Algumas pessoas dizem que Moisés era gago, outros dizem que Moisés era pesado de língua, tal, mas na verdade é porque Moisés ele vivia na corte real e ele estava com medo de falar com o povo. Moisés não tinha hábito de falar com o povo. Então é natural na vida de qualquer pessoa. Falar em público não é muito fácil, né? Acredito eu que aqui o problema de Moisés era se expressar ao povo todo ali, que todos prestassem atenção nele. Como ele faria aquilo, né? Porque na verdade o povo conhecia Moisés como príncipe do Egito. Então, como ficaria agora? Moisés, ele não vivia aqui no Egito, ele era príncipe, agora ele vem falar de Deus, tá, e tal. Então, o que ele quis criar uma estratégia de alguém de dentro do povo
para que o povo o aceitasse agora, né? Isso acontece até nos nossos dias. Geralmente a pessoa não é muito conhecida, então a gente prepara alguém, vai alguém lá e vai falar de mim para esse pessoal lá, vai preparar na verdade, né? Assim como a função dos discípulos era de irem à frente e anunciarem o Senhor. A salvação vem de Cristo e tal. Hoje essa é a nossa função, de enviar, de apresentarmos quem é Cristo para a humanidade hoje. Então, Arão foi isso. Ele ia apresentar a figura de Moisés, o libertador de Israel, para o povo. Essa é a nossa função hoje, apresentarmos o libertador da humanidade, Jesus Cristo. Foi entregue a nós este sacerdócio pessoal. Nós somos hoje os sacerdotes de Deus. Nós apresentamos o Senhor à humanidade. Esse é o nosso ofício e nós devemos aceitá-lo com muita alegria, né? Não foi que Moisés ele era pesado de língua nem nada. Ele teve receio do povo não receber, não aceitar. Então, Arão era como se fosse a ponte que levaria o povo a entender os planos de Deus através da vida de Moisés. Nós somos a ponte que iremos apresentar Jesus à humanidade. Entenda isso, irmão, como Deus é tremendo em todas as coisas. Vamos agora à exposição da lição. A comunidade de crentes é chamada de casa espiritual e sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Com base no texto áureo, fica a certeza de que não há mais uma classe de sacerdotes. O sacerdócio real se aplica a todos os santos de Deus. O mais fraco, o menor dos redimidos do Senhor, pode apropriar-se e gozar de todas as promessas e privilégios da aliança. Dons e graças são bens comuns a todos os salvos. O sacerdócio, em toda a sua essência, extensão, bênçãos e privilégios, é prerrogativo de todos aqueles que estão em Cristo. Louvado seja o Senhor Jesus por isso. O propósito principal do ministério sacerdotal cristão é testificar das virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Este é o compromisso de todos os sacerdotes da nova aliança, irmãos. Então hoje nós temos a responsabilidade. Todos nós somos levitas do Senhor hoje. Todos nós vamos falar de Cristo. Nós vamos apresentar o Senhor à humanidade. Então, meus irmãos, a função de Arão ali era apresentar o seu irmão. Então hoje você é sacerdote real, seja pequeno, seja grande, todos nós somos sacerdotes de Deus. Louvado seja o Senhor por isso, né? E não tem como, irmãos, a gente correr do nosso chamado. Não tem como. E nós vamos apresentar o Senhor para os nossos familiares, nós vamos apresentar o Senhor para os nossos vizinhos, nossos amigos. Essa é a finalidade pela qual o Senhor está nos chamando, que o Senhor está outorgando a nós esta função de sacerdotes na face da terra. A introdução da lição. O objetivo é compreender o que uma vida sacerdotal, o que é uma vida sacerdotal na prática. Introdução. Um dos grandes temas da palavra de Deus é o sacerdócio. O assunto começa a ser tratado objetivamente com Arão, irmão de Moisés. Este estava numa posição de liderança, aquele numa posição de serviço. Vamos iniciar este estudo fascinante com a vida de Arão e avançaremos até a sua culminação com o sumo sacerdote perfeito, Jesus Cristo. E por fim seremos desafiados a viver como sacerdotes no reino de Deus. Em Êxodo, capítulo 4, verso 14 e 16 ao 16, fala assim: Então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés, e o Senhor disse: Arão, o levita, não é seu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. Eis que ele vem ao seu encontro, e ao ver você se alegrará em seu coração. Você falará com ele, e ele porá na boca as palavras, e eu serei a sua boca, e com a dele ensinarei a vocês o que devem fazer. Ele falará por você ao povo, ele será como se fosse sua boca, e você será para ele como Deus. O nome Arão
Vamos lá, irmãos. Nós estamos falando agora de Arão. Do hebraico, Haron, isto é, aquele que traz a luz, ou iluminado, irmão de Moisés, lá em Êxodo 6, 20. E o primeiro alto sumo sacerdote, em Miqueias 6, 4 e Salmos 133, referem-se a ele. É onde fala da comunhão, né, irmãos? Do óleo que desce sobre a barba de Arão, que era o sumo sacerdote ali naqueles tempos. O nome de Arão aparece a primeira vez em conexão com a comissão dada a Moisés de ir ao Egito, em Êxodo 4,14, nós lemos agora. Falava fluentemente, por isso sua posição era de profeta ou de porta-voz, mediante o qual Moisés falaria com Faraó, em Êxodo 7:1. Seus antecedentes e filhos são mencionados no livro de 1 Crônicas 6, do 1 ao 3. Moisés instruiu Arão quanto ao trabalho que deviam realizar juntos, em Êxodo 4, 28 ao 31. Moisés relatou a Arão todas as palavras do Senhor, com as quais o havia enviado, e todos os sinais que lhe havia mandado realizar. Então Moisés e Arão foram e reuniram todos os anciãos dos filhos de Israel. Então, meus irmãos, aqui ele recebeu todas as ordens para executar a obra. Então Moisés e Arão foram e reuniram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez os sinais diante do povo, e o povo creu. E quando ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e visto a aflição deles, inclinaram-se e adoraram. Então, meus irmãos, entendam, né? Os dois seriam usados ali. Moisés, ele seria o homem de Deus ali que faria os sinais, prodígios de maravilha ali. O bordão é cajado, quando ele recebeu o cajado ali, Deus usaria ali, né? E Arão seria o porta-voz, aquele que falaria, né? Então entenda, tá vendo, irmãos, o que eu falei? Ele precisava de alguém, porque Moisés, ele teria essa dificuldade de falar diretamente com o povo, né? Ele tinha receio, né? Então depois, mais para frente, isso é quebrado. Aí já é Moisés falando direto com o povo, né? Porque a pessoa acostumou, conviveu com o povo. Então, para algumas pessoas é muito difícil falar diretamente, né? Político é assim, precisa de alguém que vai à frente, prepara o caminho. E nesse tempo aqui, preparava-se o caminho para Cristo, né? Os profetas que vieram no Antigo Testamento, todos eles prepararam o caminho do Senhor, até que Jesus nasceu e aí veio cumprir o sacerdócio real. Então, meus irmãos, nós somos sacerdotes de Deus preparando o caminho para as pessoas se chegarem a Cristo, ou seja, nós apresentarmos Cristo às pessoas. Nós somos os porta-voz de Deus. Nós falamos da parte A, o nome de Arão, agora nós vamos na parte B, governo e sacerdócio. A presença de Arão, junto com Moisés, indica uma ruptura entre o governo e o sacerdócio. Parece que originalmente Deus tinha a intenção de formar um reino de sacerdotes, reis sacerdotes, ou seja, reis que governassem servindo. Parte C, Arão e Moisés. Ao lado de Moisés, Arão deveria realizar os milagres na presença de Faraó. Está em Êxodo 7, 9 e 10 e 20. Na batalha contra os Amalequitas, Arão e Hur sustentavam as mãos de Moisés para que Israel prevalecesse contra o inimigo. Em Êxodo 17, 8 ao 13. A Arão foi concedido contemplar a glória de Deus, junto com seus filhos Nadab e Abiú, e mais 70 anciãos de Israel. Está em Êxodo 24, do 1 ao 9 ao 10. Então, irmãos, são leituras complementares aqui, como eu disse, é importante você ir anotando estes versículos para você entender o estudo na íntegra, para você não ficar perdido aí, irmão, só com aquilo que eu estou falando aqui. Então é muito bom você acompanhar pela Bíblia Sagrada, tá? Vai acompanhando aí. Então eu vou repetir aqui o texto da lição, os textos, ó.
Êxodo 7, do 9 ao 10 ao 20, Êxodo 17, do 8 ao 13 e Êxodo 24, do 1 ao 10. Leiam, irmãos, para não ficar por fora do assunto. Parte D, nós agora falamos sobre Arão e Moisés. Vamos falar da parte D, o caráter de Arão. A grande mancha de sua vida foi ceder à pressão dos israelitas ao fabricar o bezerro de ouro e participar da idolatria. Êxodo 32. Nós conhecemos bem o que acontece. Ele não ficou ao lado do Senhor. O seu caráter fraco o impediu justamente na direção contrária, deixando-se envolver pela idolatria do povo. A despeito de sua falha, Arão foi investido solenemente no ofício de sumo sacerdote em Levítico 8. A legitimidade de seu sacerdócio como escolha divina ocorreu quando seu bordão floresceu. Dentre os diferentes bordões que representavam os filhos de Israel, em Números 17, versículos 5 ao 8, para a gente poder entender, né? A vara de Arão floresceu ali, colocou a vara de várias pessoas, mas foi a de Arão. E Deus já havia escolhido Arão para ser o sumo sacerdote da casa do Senhor. Vamos agora, parte E, a terra prometida. Juntamente com Moisés, por causa da sua incredulidade, Arão foi impedido de entrar na terra prometida. Em Números 20, 12. Arão morreu com 123 anos, tendo se dedicado aos deveres sacerdotais. Estes são alguns traços da vida do homem que foi colocado ao lado de Moisés e escolhido para o sacerdócio. Certamente ele foi uma figura importante, pois Deus conduziu o seu povo, como rebanho, pelas mãos de Moisés e de Arão, em Salmo 77, versículo 20, e foi chamado pelo salmista de o Santo do Senhor, em Salmos 106, versículo 16. Nós vamos agora na parte 2, as origens do sacerdócio. Como tudo começou. Parte A, o sacerdócio. O termo sacerdote aplica-se a uma pessoa separada para servir como mediador entre o adorador e seu Deus. O sacerdócio refere-se à ordem ou hierarquia daqueles que servem como sacerdotes por meio de rituais e cerimônias. O importante é compreender as bases bíblicas que validam o conceito para os cristãos hoje. O historiador Samuel Schultz diz: antes dos tempos mosaicos, as oferendas eram apresentadas usualmente pelo chefe de uma família, que oficialmente representava seus familiares, no conhecimento e adoração a Deus, executando a alusão a Melquisedeque como sacerdote, em Gênesis 14, 18. O cargo oficial de sacerdote não é mencionado e complementa. Desde que Israel fora remido do Egito, o ofício sacerdotal tornou-se significativamente importante. Então, nós vemos que as origens do sacerdócio, irmãos, qual é a sua finalidade, né? Como eu disse, irmãos, era de apresentar o povo ao seu Deus, né? Então, ali no caso, Arão, ele foi aquele que fez a ponte de apresentar Moisés ao povo, né? Moisés agora é o homem de Deus, ou seja, o libertador do Senhor. Moisés, ele tipifica Cristo, né? Tipifica Cristo, o libertador. Moisés foi o libertador da nação de Israel ali, do governo egípcio que oprimia o povo, né? Então ele foi usado agora como libertador. Então, tipificando um Cristo, nós hoje somos os sacerdotes de Deus para apresentarem à humanidade o Salvador de suas almas. Naquele tempo ali o Senhor foi libertar Israel humanamente falando, mas para frente Deus queria libertar eles de todas as coisas que estavam dentro deles, né? Mas Moisés foi o libertador, tipificando Cristo, o libertador. Amém?
Então nós vamos à parte B agora, a nação sacerdotal. Por que a nação de Israel deveria ser uma nação sacerdotal? Ainda citando Schultz, Deus desejava que Israel fosse uma nação santa. Êxodo 19, 6. Para uma adoração eficaz, Deus designou Arão para que servisse como sumo sacerdote durante as peregrinações de Israel pelo deserto. Assessoravam-no seus 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mais tarde, os 2 primeiros foram mortos em juízo por terem trazido fogo profano ao interior do tabernáculo. Levíticos 10, 1, 4. Em virtude de terem escapado da morte no Egito, os primogênitos de cada família israelita pertenciam a Deus, escolhidos como substitutos do filho mais velho de cada família. Os levitas ajudavam os sacerdotes em suas ministrações. Nós vamos ver isso em Números 3, do 5 ao 13 e 8, 17 ao 18. Deste modo, a nação inteira estava representada pelo ministério sacerdotal. Então, a nação era toda sacerdotal, ou seja, todos tinham a finalidade. Agora, irmãos, após Moisés libertar, a finalidade era de apresentar Deus ao mundo. Como hoje, nós somos sacerdotes de Deus. Não tem só que é o pastor, é o irmão que abre a igreja, né? É o isso e aquilo, aquele irmão que cuida do jovem, aquele irmão que cuida do campo de missões, tal e tal. Não. Todos somos sacerdotes. Do pastor ao menor membro da igreja, quem for. Todos somos sacerdotes de Deus, recebemos o chamado. Todos nós recebemos este chamado e devemos executá-lo com grande, irmãos, prazer. Salvador é Jesus Cristo. Então, quem salva é Jesus. Quem liberta o homem do pecado é Cristo. É isso que nós devemos apresentar à humanidade. Então, vamos agora aos deveres sacerdotais, a parte C. Entre os deveres sacerdotais, destacamos: eram guardiães da lei, estavam comissionados a instruir o povo, cuidavam e administravam o que se relacionava com o tabernáculo. Olha, irmãos, as coisas são muito sérias. Eles eram os guardiães da lei, estavam comissionados a instruir o povo, cuidavam e administravam o que se relacionava ao tabernáculo. Olha, irmãos, isso é muito importante. Ser sacerdote é muito sério. Você vê, irmão, o que estava reservado a eles. Eles tinham que ser os guardiães da lei. Guardar a lei, serem exemplos. Quem guarda a lei tem que ser o exemplo. Estavam comissionados a instruir, mostrar a verdade, não enganar o povo. E administrar o que se relacionava ao tabernáculo. Hoje, meus irmãos, esse sacerdote que tem aí tudo furado. Deus tem misericórdia, né? Você lê isso aqui, ó. Não guardam a lei, usurpam o povo. É um grande absurdo hoje. Um grande absurdo. Então, meus irmãos, só que não é assunto agora para falar, mas infelizmente é a realidade, né? Os sacerdotes de hoje, os homens de Deus, que tinham que ser os guardiães da lei, estão enganando o povo. Estão usufruindo do povo. E essa não é a finalidade de ser um sacerdote. Então enganam o povo, tiram o dinheiro do povo, tudo em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Parece que nós estamos vivendo o tempo da Idade Média, que para ser salvo era por indulgências. Tinha que pagar para ter um lugarzinho no céu, isso e aquilo, né? Cadê os guardiães da lei? Cadê? Isso é muito sério. Estavam condicionados a instruir o povo. Qual a instrução que esse povo recebe hoje? Está igual naquele tempo, qual a instrução? Enganava o povo, irmãos, e hoje está igualzinho, está vivendo um retrocesso de tudo. Misericórdia, né? Essas pessoas têm que ter consciência do que estão fazendo, pois quando chegarem no grande dia, eu sempre cito isso, que muita gente, quando a gente fala do grande dia, tem nego que fica pulando igual um doido, glória a Deus, aleluia. Irmão, o grande dia, quando eu falo, é o dia o juízo final, do grande trono branco. Quando a gente fala grande trono branco, o negócio é sério, o Senhor vai julgar as nossas ações.
Então essas pessoas têm que botar a mão na consciência e ver o que está fazendo com o povo. Mas é um assunto mais para frente, de pregação, irmão, essas coisas, né? Mas sacerdócio é isso aqui, viu, irmão? Você quer ser sacerdote? Você tem que guardar a lei. Você tem que instruir o povo, falar a verdade para o povo, guardar a lei e relacionar tudo que tem no tabernáculo ou que tem com o tabernáculo. É muito sério isso. Santidade. Parte D. A santidade era uma exigência aos sacerdotes. As evidências de uma vida santa requeriam conduta exemplar, correção na vida matrimonial e na disciplina doméstica, guardar a pureza cerimonial de contatos proibidos, tudo para representar a santidade no caráter e a função sagrada. As vestes adornavam os sacerdotes com beleza e dignidade. Todos estes detalhes eram tipos do sacerdócio real, que se tornou realidade com o Senhor Jesus e nos santos da nova aliança. Esta vida de santidade é a essência da vida dos filhos de Deus. Mais do que uma categoria, o sacerdócio cristão expressa a vida cristã em santidade diante de Deus e dos homens. Esta é a vontade de Deus. Nós vamos parar por aqui, meus irmãos, e na terça-feira que vem nós iremos dar continuidade e a conclusão. Nós vamos parar por aqui, porque o tempo não vai dar, irmãos. Então, entendo, amados, que todos nós somos sacerdotes de Deus. Não tem essa de jogar só para o pastor, né? Só para a pastora, só para aquele irmãozinho, só para aquela irmãzinha, não. Todos somos sacerdotes. Por quê? A finalidade ali era de representar Deus, para levar ao povo agora a santidade. Então, você é sacerdote de Deus. A nação toda, porque a nação toda de Israel era a nação sacerdotal? Porque agora tinham que apresentar aos povos das outras nações o Deus libertador, o Deus salvador. Então essa é a finalidade nossa hoje. Nós somos sacerdotes de Deus e devemos aceitar o sacerdócio com muita alegria no coração. Sentir-se privilegiado. Deus me escolheu, Deus me chamou, agora eu sou sacerdote, amém. E não precisa ter cargo, dizer, só é sacerdote quem é pastor, quem é evangelista, quem é diácono. Não, você é um sacerdote de Deus. Qual a preocupação com o título? O título não vai te dar posição melhor, nem nada não, irmãos. Todos somos sacerdotes de Deus. Então entenda que hoje você é um sacerdote e você tem que executar esse ofício com maestria. Seja o sacerdote do Senhor na sua casa, na sua vizinhança, onde você estiver, querido irmão e querida irmã. Que Deus abençoe a todos. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor Júlio Stoduto, pastor da Igreja Nazarena, no açude em Volta Redonda. Meu querido irmão, minha querida irmã, qualquer dúvida, mande uma pergunta em nosso canal. Eu irei responder, tá, irmãos? Aqui a gente corre um pouco por causa do horário, eu tenho os meus afazeres também. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fiquem na santa paz do Senhor. Até o nosso próximo estudo.